Sun Jinwoo recebe uma visita inesperada. A caçadora de Rank S, Cha Ha-in, quer entrar em sua guilda, mesmo sem contrato ou benefícios. Determinada a provar seu valor, ela enfrenta primeiro Igris e depois Beero, a mais poderosa sombra de Sun Jinwoo. Em uma batalha intensa que quase sai do controle, Jinwoo precisa intervir e parar o ataque de Beero. E no fim, Cha Ha-in revela, envergonhada, que está interessada nele. Enquanto isso, nos Estados Unidos, é revelado que o poder de Sun Jinwoo é ilimitado e único, despertando a cobiça da Associação Americana de Caçadores. Paralelamente, a Guilda Cavaleiros propõe uma parceria para enfrentar um enorme portal em Busan. Porém, enquanto Sung se prepara para a raid, um misterioso portal se abre dentro da escola de sua irmã. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes e no vídeo de hoje vou contar para vocês a história da terceira temporada de Solo Leveling. Esse é o episódio 3, mas se você quiser assistir o 1 e o 2, eu vou deixar o link no card aqui deste vídeo. E sem mais enrolação, já vai clicando no gostei, hypa esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos para esse super vídeo. Alguns membros da guilda possuem um forte temperamento. Ele não sabe se Sung achou isso rude, mas eles são assim. Sung responde que certamente eles são confiantes e estava na hora de iniciar a raid. Enquanto isso, o Centro de Atendimento Emergencial da Associação de Caçadores recebia uma ligação. Eles são informados que os monstros apareceram na escola. Essa foi uma quebra de dungeon. A mulher pergunta onde a garota estava. Ela diz que se escondeu no banheiro, sua amiga morreu na sua frente. Ela estava coberta de sangue e chorava. A atendente pergunta quantos monstros estavam por lá. A menina não sabia dizer, as pessoas estavam gritando. Ela pergunta se iria morrer. A atendente pede para ela escutar. Os caçadores estarão aí em breve. Eles não vão parar até salvarem você. Então, por favor, continue calmo até eles chegarem. Ela pergunta como esses monstros seriam. Por favor, descreva a sua aparência. Que tipo de monstro era? A garota diz que o corpo era humano, mas o rosto era horrível. A pele era verde. A mulher assustada pergunta se era um orc, e a menina acredita que sim. Nesse momento vemos um orc entrando no banheiro. Seu machado estava coberto por sangue. A mulher grita para que a menina saia de lá agora. Mas o orc poderia sentir o seu cheiro. Mas nesse momento vemos que o celular da garota cai no chão. Os estudantes estavam tentando sair correndo daquela escola. Eles eram atacados e o sangue pintava as paredes daquele local. Alguns alunos conseguem sair da escola, porém muitos de seus amigos ficaram para trás. A única esperança era que os caçadores pudessem ajudá-los. Os orcs dizem que perderam metade das presas, mas ainda assim tinham muitas sobrando. As saídas estão bloqueadas. Eles devem subir, devem exterminar todos. Alguns alunos se escondiam dentro da sala de aula. Eles colocam cadeiras e mesas para tentar bloquear a porta. De repente, tudo aquilo é destruído facilmente por um orc. Um dos alunos tenta correr para a outra porta, porém ele acaba se deparando com outro monstro. O orc quebra aquela porta e acerta seu machado no garoto que tentou fugir. Eles dizem que existe uma pessoa que está sentindo a sua força. Eles precisam matá-la primeiro. Vemos então no fundo daquela sala alguns alunos, e entre eles estavam duas garotas que conhecemos, sendo essa Jin-Ah, a irmã de Sun Jinwoo, e sua amiga Han Song-yi, que é uma caçadora de rank baixo. Jin-Ah só tinha um pensamento, ela chamava por seu irmão. Nesse momento, Han Song-yi toma coragem e mesmo tremendo, ela tenta enfrentar os orcs. Song-yi era uma caçadora de rank E. Um dos orcs se pergunta se era aquela caçadora, mas o outro responde que não. O poder que sentiu é maior do que o dela. Está sentindo vindo da garota ao lado. É o cheiro dela. Morra! Nesse instante o orc ataca a irmã de Sun Jinwoo. Ela se abraça na sua amiga Song-yi, mas de repente percebe que não foi atingida. Ao abrir seus olhos, ela observa uma das sombras de seu irmão segurando o braço do orc assassino. Aquele era uma das sombras dos orcs superiores. E com um soco poderoso, ele consegue derrotar o orc do mal. Ele joga o inimigo com toda a força para o alto. Sendo assim, ele acaba perfurando o teto daquele prédio. Os outros orcs ficam assustados. 3 sombras de orcs superiores surgiram. Eles estavam escondidos na sombra de Jin-Ah. Esses são seus guarda-costas. Enquanto isso, Sung entrou na dungeon. Os caçadores da guilda Cavaleiros se deparam com um ogro gigantesco de 2 cabeças. Eles precisam tomar cuidado. O ogro utiliza seu machado para atacar os caçadores. Nesse instante, o mestre Jong-Soo concentra seu poder mágico nas mãos. Ele então cria um tipo de escudo para suportar esse ataque. O machado do orc bate com toda a força no escudo de Jong-Soo, porém ele consegue conter o avanço daquele ataque. Ele grita para que Yun-Tai, o caçador que é seu braço direito,
o ajude. Yuntai com seu escudo e espada avança ferozmente. Ele corre em cima daquela arma gigantesca e avança até o corpo do ogro. Ele corta os olhos do ogro de 2 cabeças e grita para que os outros caçadores, Nona e Ryung, acabem com ele. A caçadora que carrega o machado e o caçador que carrega a espada avançam. Eles então cortam os braços daquele ogro. Os magos concentram suas magias e disparam magia de fogo e raio no corpo do inimigo, finalizando assim aquela batalha. Eles então decidem se reorganizar. Jong-soo diz que aquela dungeon não vai ser fácil. O primeiro inimigo já foi um ogro de 2 cabeças. Ele pergunta se Sung sabia como os ogros de 2 cabeças eram chamados. Jin-woo diz que sim, eles são os Guardiões da Morte. Jong-soo diz que isso não é a mesma coisa de quando encontraram esses monstros como boss de uma dungeon. Quando estão logo na entrada, quer dizer que os outros monstros são do tipo morto-vivo. Naquele momento vemos vários zumbis se aproximando. Eles pareciam antigos guerreiros que se tornaram mortos-vivos. Yuntai fica surpreso com isso e pergunta para seu líder o que deveriam fazer. Porém, de repente, os zumbis param e começam a recuar. Os caçadores se perguntam o que estava havendo. Teria algo errado com eles? Porque eles estão fugindo. Eles deveriam estar atacando. Parece que eles têm medo de alguma coisa. Sung estava ansioso para a maior dungeon de Rank A que já surgiu, mas agora percebe que os monstros tinham medo dele. De repente, Jin-woo pressente algo. Ele percebe que algo estava acontecendo e deveria ir embora. Jong-soo não entende o porquê disso tão de repente. Se Sung ir embora, pode ficar perigoso para eles. Sung então resolve deixar um de seus servos, que poderá fazer o mesmo que ele. Ele vai cuidar das coisas por aqui. Sung Jin-woo nesse momento invoca Bero. Os caçadores ficam surpresos. Eles perguntam se essa é a formiga que apareceu na ilha Jeju. Ele então responde, já que reconheceram, então nem preciso explicar. Ele vai ficar aqui no meu lugar. Sung ordena para que Bero proteja os humanos. A formiga pergunta para seu mestre o que ele deveria fazer com o que não era humano. Sung diz que ele pode agir como quiser. Bero emite seu poderoso rugido intimidador. Os caçadores estavam surpresos. Eles vão continuar a raid com aquele monstro. Sung também invoca 20 soldados formigas para ajudá-los. Isso era o bastante. Jong-soo fica preocupado e Jung-erin pergunta se Sung irá embora e deixar aqueles monstros soltos por aí. Jin-woo fica sério. Ele responde, se quiserem posso retirar meus soldados daqui, mas eles são melhor do que nada. Os caçadores ficam com medo e aceitam a oferta de Jin-woo. Ainda restava 1 hora e 40 minutos para ele conseguir utilizar a troca de sombras novamente. Sung então decide voltar correndo para a saída do portal. Os sinais dos soldados que ele colocou na sombra de sua irmã são transmitidos constantemente. Ele está com um mau pressentimento. Os mortos-vivos reaparecem. Sung invoca suas adagas e ordena, saiam da minha frente. Nesse instante os mortos se curvam perante Sung Jin-woo. Eles abrem caminho para que ele possa passar. Sung se pergunta se os mortos-vivos agem assim com ele, porque ele é um Lorde das Sombras. Nesse instante, Sung invoca o Wyvern Kaisel. Ele sai voando rapidamente daquele portal. As pessoas que estavam na frente daquele lugar conseguem ver Sung Jin-woo. Ele ordena para que Kaisel o leve até a sua irmã. Eles precisavam ir o mais rápido possível. E está gostando do vídeo? Então antes de eu continuar contando essa história para você, deixe seu gostei aí no vídeo. Isso ajuda demais o canal e me incentiva a continuar trazendo vídeos de solo leveling para vocês. Mas continuando, Sung Jin-woo ordena para Kaisel, vamos o mais rápido possível para onde minha irmã está. Enquanto isso na escola, os orcs superiores das sombras protegem a irmã de Sung. Eles matam facilmente os orcs inimigos. Os outros alunos da escola ficam surpresos. Aqueles orcs vermelhos eram muito poderosos. O orc de elite conseguia derrotar 2 inimigos ao mesmo tempo. Os alunos não compreendiam o porquê desses monstros estarem salvando eles, porque eles estão protegendo a todos. Jin acredita que seu irmão chegou até ali. Ela tenta avançar, mas o orc das sombras a detém. Logo à frente daquela sala, outros orcs inimigos estavam se aglomerando. Enquanto isso, vemos o líder daqueles monstros. Ele estava sentado em seu trono e dizia, a última barreira foi levantada. Eu sou Groktar, o chefe da tribo da Lâmina Vermelha. Agora tudo o que estava me impedindo se foi. Um de seus servos dizia, Groktar, orcs superiores estão ajudando os humanos. O líder pergunta quantos seriam, e seu subordinado responde que são 3. Groktar fica furioso. Os grandes orcs estão sofrendo com apenas 3 orcs superiores. Isso é patético. Me leve até lá. É hora do massacre. Groktar pega sua lâmina. Ele se prepara para a batalha. Enquanto isso, na dungeon de Rank A, vemos as formigas das sombras avançando. Elas derrotavam os inimigos, mas os caçadores da guilda Cavaleiros estavam apreensivos.
Eles pensam em fugir dali, afinal se essas formigas confundirem eles com inimigos, tudo estaria acabado. Yuntai pergunta para o líder Jong-soo o que eles deveriam fazer, mas o mestre da guilda, Cavaleiros, acredita que eles não podem ir embora dali. Ele não sabia como lidar com os repórteres lá fora, se desistirem do portal. Eles não podem parar a raid só porque estão com medo das invocações de Sung Jin-woo. Apesar de pensar isso, Jong-soo treme de medo ao ficar de frente com Beru. Ele se assusta e Suando Frio pergunta se Beru iria lutar junto deles. Beru rapidamente desaparece e retorna em um instante. A sua velocidade estava em outro nível. Jong-soo nem conseguiu acompanhá-lo. Jong-soo cai no chão. Ele se assustou e Beru joga algo aos seus pés. A sombra mais poderosa de Sung Jin-woo segue em frente junto das outras formigas. Park Jong-soo estava paralisado. Seus subordinados se aproximavam perguntando se ele estaria bem. Eles perguntam se devem mesmo seguir esses monstros. Jong-soo fala que sim, e está tudo bem, vai dar tudo certo. Apenas olhem para isso antes. Todos olham para baixo. Aquela era a cabeça de um cavaleiro da morte. Beru matou um dos monstros mais fortes logo de cara. Park Jong-soo sorria e pensar que eles são tão fortes assim. Vocês sabem o quanto vale um cristal de mana que um demônio de rank alto dropa, certo? Ainda assim querem sair? Todos os membros da guilda seguem em frente instantaneamente. Eles falam pro chefe se apressar ou ele ficaria para trás. Enquanto isso, os orcs das sombras lutavam para proteger a irmã de seu mestre. A batalha contra Groktar estava acontecendo. Seus subordinados torciam por ele. Groktar foi capaz de cortar o braço do orc superior mais poderoso que protegia Jin-ah. Ele dizia: a tatuagem de um orc é o símbolo de uma vitória. Isso é prova de quantos inimigos já matei até hoje. Aposto que também mataram alguns deles, mas não se comparam a mim. Me divirtam, orcs superiores. Groktar avança com sua lâmina. Ele estava pronto para decapitar aquele orc de elite, mas de repente, outro orc superior defende seu ataque. Groktar não acredita que esse inimigo conseguiu parar a sua lâmina. Era impressionante, mas mesmo assim, eles não possuem chance alguma. Groktar corta o inimigo ao meio. Um dos orcs superiores das sombras foi derrotado. Ao menos é isso o que ele pensava. Afinal, aquele orc volta a se regenerar. Groktar se pergunta se isso era algum tipo de bruxaria. Não importa quantas vezes os mate, eles sempre voltam. Não é difícil matá-los centenas de milhares de vezes. Mas vemos que na cabeça de Groktar, uma voz ordenava centenas de vezes para que ele matasse os humanos. Aquilo piorava com o passar do tempo. Ele tem que acabar logo com isso. Seus inimigos estão de pé por causa de uma bruxaria. Se ele se livrar do mago, tudo acabará. Groktar acredita que Jin-ah era o mago que estava invocando aqueles orcs. Ele então ordena para que seus subordinados peguem a garota. Os orcs superiores se colocam à frente de Jin-ah. Groktar avisa seus subordinados que os inimigos ficam impotentes quando estão se regenerando. Eles devem continuar atacando até cercarem a garota. Vários orcs avançam e atacam as sombras que protegem Jin-ah. Suas lâminas perfuram o corpo dos orcs superiores. Apesar de maiores e mais fortes, os orcs de Jin-woo acabam sendo feridos pelos inimigos, que eram muito mais numerosos. Song-yi avisa sua amiga Jin-ah que ficar ali era perigoso. Porém, de repente, Groktar segura o rosto da menina. Ele ergue Jin-ah e diz: é você. Estou sentindo claramente os rastros de magia. Morra. Groktar estava prestes a matá-la, porém ele pressente algo. Um ser estava se aproximando, voando em alta velocidade. Groktar começa a tremer, ele solta Jin-ah. Aquela sombra se aproxima cada vez mais rápido. Groktar sente o perigo. Ele tremia tanto que não conseguia falar direito. Ele apenas diz que tem algo vindo naquela direção, algo imensamente assustador. Ele grita para que os orcs fujam dali o mais rápido possível. E de repente, uma explosão acontece. Groktar é lançado para trás. Jin-ah ainda tentava se recuperar daquele susto, mas de repente, uma mão toca sua cabeça. Aquela pessoa dizia: está tudo bem agora. Groktar estava com medo. Ele observa aquele que abriu um enorme buraco naquela floresta. O Lorde do Ivern Kaisel, Sung Jin-woo, transbordava poder. Suas sombras cobriam seu corpo. Ele estava furioso. Groktar se apresenta como o líder das lâminas vermelhas. Sung aponta seu dedo para ele e diz: ei, calha sua boca. Aquela é a expressão de fúria vinda de Sung Jin-woo. Sung abraça sua irmã. Ela estava chorando, mas ele diz que agora tudo ficará bem. Ele pede desculpas por ter demorado tanto e pergunta se os amigos de Jin-ah estão bem.
Eles respondem que sim. Sung também estava preocupado com Song-yi, mas ela fala que estava segura. Song-yi se assusta. Sung Jin-woo estava realmente estéril. Ele olha sua irmã. O rosto de Jin-ah estava vermelho após ser apertado por aquele monstro. Jin-woo então invoca Igris. Ele dizia: Igris, por favor cuide da Jin-ah. Quanto ao resto, levem os outros alunos até lá embaixo. Sung invoca vários soldados das sombras e pedem para que eles escoltem os alunos em segurança. Os orcs estavam assustados e Jin-woo dizia: eu falei para vocês ficarem aí parados. Kaisel ajuda os alunos a descerem do prédio usando as suas asas como apoio. Groktar diz que entende. Então esses monstros imortais são soldados desse homem. Ele pergunta quem ele seria e por que entende a língua dos monstros. Jin-woo, porém, exalava uma aura obscura e tenebrosa. Groktar entende que o inimigo não queria responder. Ele ordena para que seus homens ataquem. Vão. Sung Jin-woo fica parado enquanto os orcs avançam. O primeiro tenta cortar Jin-woo, mas Sung segura a sua mão. Ele quebra os dedos do orc, que se vê obrigado a soltar a sua lâmina. Sung então joga o monstro no chão com extrema facilidade. Ele pisa em sua cabeça e esmaga o seu crânio. Os outros orcs também avançam com seus machados. Sung Jin-woo nesse momento utiliza o seu poder, o toque do dominador. Ele faz os dois orcs se chocarem em pleno ar. Sung utiliza seu poder de forma intensa, fazendo com que os dois monstros se esmaguem um contra o outro até morrerem. O poder do Lorde das Sombras era demoníaco e perigoso, mas mesmo assim, os monstros avançam para o ataque. Sung, sem nenhuma misericórdia, acerta cada um deles com um poderoso golpe. Aquilo era o suficiente para destruir os seus corpos. As mãos de Jin-woo estavam sujas com o sangue desses monstros. Uma pilha de corpos é formada. Sung Jin-woo destruiu cada um dos inimigos. Groktar foi o único que restou. Ele fica frente a Sung e se perguntava o que aconteceu ali. A habilidade toque do dominador é ativada mais uma vez. Sung puxa o inimigo com o seu poder até que ele chega à sua mão. Jin-woo segura o rosto de Groktar, assim como ele fez com a sua irmã. Sung bate ele contra a parede. Ele olha para todos os lados e vê todos os alunos que foram mortos pelos orcs. Sung então pergunta: por quê? Por que querem tanto matar os humanos? O orc então responde: dentro da nossa cabeça, toda hora, uma voz nos diz para matar os humanos. Sung pergunta: e enquanto a mim está ouvindo uma voz mandando me matar? O líder dos orcs pede perdão, mas Sung Jin-woo ordena que ele responda: continua ouvindo isso mesmo comigo aqui. Groktar pede perdão e começa a chorar. Sung Jin-woo então entende. Ele invoca sua adaga negra e diz: é como pensei, em sua cabeça eu não sou um humano. Bem, eu não me importo, vou te perdoar, mas não pense que irá sair ileso. Sung nesse momento retira a vida do inimigo. Enquanto isso, no portal de Rank A, vemos a Hira Jung Yerin tentando puxar o corpo de um zumbi que estava sendo devorado por uma das formigas. Ela diz que aquele corpo vale muito dinheiro, os vampiros têm um gosto melhor, então era melhor a formiga comer eles. Nesse momento, a formiga fere o ombro da curandeira e emite um grito intimidador. Beru, vendo aquilo, se aproxima. A outra formiga fica com medo. Beru cura a jovem caçadora e ela agradece. Beru então ordena para que as formigas das sombras sigam em frente. A Hira se perguntava como aquela invocação poderia ter uma magia de cura mais poderosa do que a dela. O portão do boss se abre. Vemos um poderoso monstro necromante. Ele controlava uma horda de mortos-vivos. Os caçadores ficam surpresos. O boss daquele lugar é um Arc-Lich. Ele possui cerca de 10 cavaleiros da morte como guardas. Dentre tantos chefes, o motivo de Arc-Lichs ficarem conhecidos foi por conta do incidente da aniquilação da guilda Huang Yonk. Essa era uma guilda gigante da China e foi aniquilada por um Arc-Lich, que acabou resultando em uma quebra de dungeon. Esse incidente apenas não se tornou uma completa catástrofe graças a Liu Zhigang, o caçador de nível nacional chinês. Jiangsu dizia: é óbvio que não podemos enfrentá-lo com um grupo de caçadores de rank A e B comuns. Yuntai pergunta o que eles deveriam fazer. Os zumbis estão vindo pela retaguarda. Como as formigas não devoraram todos eles, estão levantando novamente. Os caçadores devem bloquear a entrada. A Hira Jung Yerin invoca a habilidade Escudo Sagrado. Jongsu estava em um dilema. Sem o caçador Sung Jin-woo para ajudá-los, vai ser impossível vencer. Jung Yerin diz que eles vão conseguir conter o avanço dos zumbis por apenas 5 minutos. E de repente, os caçadores sentem a poderosa presença de Beru. O Arc-Lich reconhece aquele ser. Ele dizia: vocês são do exército das sombras?
porque o exército do soberano está nos atacando. Beru fica frente aos inimigos. Ele começa a rir e diz: nós fomos escolhidos por nosso soberano, mas vocês não. O Lich fica surpreso. Não pode ser, eu irei falar isso para o monarca. Beru avança e desfere um golpe. Ele perfura o peito do Lich e dizia: você fala demais para alguém que está prestes a morrer. Não percam o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. Se inscreva, deixe seu gostei e um comentário sobre qual o seu personagem favorito dessa saga. E até o próximo vídeo.